Boa tarde, gente! Ó, não estranhe, hoje eu tô aqui porque o nosso querido Padre Marcos teve um compromisso importante com a Arquidiocese e ele me pediu pessoalmente que eu assumisse o comando do Bendita na tarde de hoje. E aí, claro que eu aceitei, porque tá com você mais um pouquinho, pra mim é motivo de muita alegria. Para quem acompanha a programação da Rede Vida sabe que eu acabei de sair do ar, do Vida Melhor, aí teve a novena e agora aqui no Bendita, tá? E, gente, o programa de hoje tá simplesmente maravilhoso. Ó, informação relevante para você se cuidar melhor. Logo no comecinho do programa a gente vai falar sobre a nossa saúde bucal. Você já deve ter ouvido várias vezes que a saúde começa pela boca, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar bem dos nossos dentes, é importantíssimo. A gente precisa manter a nossa dentição saudável para a gente poder mastigar, para poder absorver os nutrientes dos alimentos e por aí vai. Eu quero você com qualidade de vida. Agora, o segundo assunto sério, síndrome do pânico. Infelizmente, gente, essa é uma doença que afeta milhões de brasileiros. E tem muita gente que está com síndrome do pânico, ainda tem um tabu danado, ainda fica com vergonha de falar que tem e não busca tratamento. E ó, a boa notícia é que tem tratamento, tá? Então prepara o café, porque começa agora o Bendita Hora! As doenças bucais são problemas que afetam a saúde da boca, incluindo dentes, gengiva, lábios, língua e bochechas. Essas doenças podem variar desde cáries e gengivite até câncer oral e infecções graves. Quando não tratadas, as doenças bucais podem ter um impacto significativo na nossa saúde em geral. Uma das principais maneiras pelas quais as doenças bucais podem afetar a nossa saúde é através da inflamação. A inflamação na boca pode se espalhar pelo corpo, aumentando o risco de doenças cardíacas, diabetes e também artrite. Além disso, infecções na boca podem se espalhar para outras partes do corpo, incluindo o coração e também o cérebro. As doenças bucais também podem interferir na nossa capacidade de comer e falar, afetando nossa qualidade de vida, além de causar dor e desconforto. Mas quais os sinais que devemos nos atentar no surgimento dessas doenças? Como saber se o problema de saúde pode ter originado na boca? Acompanhe o Bendita Hora de hoje para ficar por dentro deste assunto. Perfeito, gente, maravilhoso o tema. Atenção, porque às vezes a gente acha que só precisa passar no dentista quando sente dor. E a gente vai descobrir que não é bem assim. Doutora Viridiana Wilson, que é dentista, está aqui. Ela que vai explicar tudo isso pra gente. Seja bem-vinda, Viridiana. Obrigada, Cláudia. Muito bom poder conversar com você sobre saúde bucal. E é tão mais sério do que a gente imagina, né? Com certeza, a saúde bucal ela precisa estar em dia, precisa ter orientações sobre higiene bucal. Gengivite também é um problema que deve ser levado muito a sério a partir de uma gengivite que muitas vezes as pessoas não levam muito a sério. Acham que é só um sangramento quando escova o dente ou morde algum alimento duro, mas evoluindo essa gengivite, ela pode se tornar uma periodontite, que ela acaba perdendo a sustentação do dente, ligamentos periodontais, ossos, e o dente acaba amolecendo e até perdendo um dente. Ela pode acabar perdendo um dente devido a uma gengivite. Bactérias, né, presentes na nossa cavidade bucal. As bactérias também elas podem levar a cárie e inúmeras doenças bucais. A gente vê muitas pessoas procurando dentista na hora do desespero, né? Bateu a dor de dente, eu preciso do dentista. Mas existe um ideal, uma periodicidade no dentista que seria aquela de manter a saúde bucal em ordem. Sim, se o paciente puder ir de 6 em 6 meses, né, no dentista, para ver se ele precisa de alguma coisa. Muitas vezes tem pacientes que eles passam pelo consultório e a gente fala assim, ó, você está liberado, passa daqui 2 meses, vem daqui 4 meses, passa só daqui 6. Ele está com a saúde bucal dele em dia, ele está fazendo uma boa higienização em casa, com uso de escova de dente, pasta de dente, fio dental. Fio dental é algo que as pessoas acabam esquecendo. A gente acaba liberando, mas via de regra é bom de 6 em 6 meses você fazer uma limpeza no consultório odontológico também para a gente prevenir qualquer tipo de doença para ela não se agravar. É interessante, eu acho bom a gente também fazer aí, ó, pega aquela caneta que grifa essa fala, fio dental.
se a gente sai perguntando, fizer uma pesquisa, a maioria não usa. O que é um grande erro, porque fio dental precisa ser usado todos os dias. Com certeza, todos os dias. Se puder 2, 3 vezes em todas as escovações, melhor ainda. Mas uma vez ao dia, né, a gente já... Tem aqui, você trouxe esses modelos, vai... aí eu tô pensando aqui, doutora. A pessoa escova o dente na frente, atrás. E aí aqui, que sempre tem comida, se não passar o fio dental, vai continuar com comida. Não adianta, a escova de dente, as cerdas da escova não consegue chegar em determinadas regiões, né? Dentro dos sulcos, que seria aqui, entre a gengiva, né, e o término do dente, a escova ela acaba não alcançando se você não fizer a movimentação correta. Entre os dentes, só o fio dental mesmo, ele é um complemento fundamental, não tem como você não usar. E é interessante eu acho que também passar isso para os filhos, porque eu acho que muito adulto não usa fio dental porque os pais não tinham o hábito do fio dental. Sim. Né? Eu nem sei quando foi que surgiu o fio dental. Sim, não se falava muito antigamente, mas hoje não tem como não usar o fio dental. Se você acaba não utilizando, não tem esse hábito, você vai acabar adquirindo algum problema gengival, iniciando por uma gengivite, né? Que seria um acúmulo de placa, bactérias, você não vai conseguir remover determinadas bactérias que eles acabam ficando incrustadas em determinadas regiões que as cerdas não alcançam. Uhum. Além do fio dental, da escovação correta, a gente vê uma oferta quando a gente vai à farmácia de enxaguante bucal. Eles têm algum propósito terapêutico mesmo? Eles ajudam na higienização? O enxaguante bucal ele é excelente, mas ele é um complemento. Se você tiver uma boa higienização com pasta, escova e fio, você não precisa dele. Mas muitas vezes ele é um incentivo, porque ele realmente deixa um frescor a mais. Então você pode utilizá-lo, mas tem também alguns enxaguantes que eles têm clorexidina, que eles têm uso após cirurgias, a gente indica muito, então eles têm uso terapêutico. Então ele tem alguns certos enxaguantes que a gente passa após alguns procedimentos cirúrgicos. Perfeito. Me contaram que tem alguém aí em casa, sentado no sofá, que de vez em quando vai na casa de alguém ou vai viajar, esquece a escova, pega emprestado a pasta de dente e passa assim nos dentes. Isso adianta? Não adianta, não adianta. Às vezes a pessoa utiliza a escova de dente mesmo, mas ela escova de forma incorreta. Imagina um dedo, ele não vai ser capaz de tirar aquela placa bacteriana, né, aquele acúmulo de comida dos dentes. Então, às vezes usa um cotonete, né, usa o próprio dedo. O importante é ter uma escova, de preferência nova, porque muitas vezes ela está aberta, né, toda gasta e a pessoa continua utilizando ela. Tem algum movimento que a gente deve fazer que seja o mais correto para limpar os dentes? A gente sempre explica para o paciente, meio quando a gente aprendeu na infância, porque muitos adultos, às vezes, eles não aprenderam a escovar o dente. Até a gente ensina muitos adultos a escovar o dente no consultório odontológico, porque a referência deles é como meu pai e minha mãe, eles escovavam. Então, eu estou repetindo aqui na vida adulta. Então, eu dou uma escovinha na mão do paciente e falo, como que você escova? Deixa eu ver se está escovando da forma correta. A melhor forma é fazer a vassourinha, que a gente fala. É varrer, eliminar aquela secreção, aquela comidinha, aquela placa bacteriana, tentar encostar naquele suco gengival, no término do dente, no finalzinho do dente e varrer aquela comida, eliminar ela para fora mesmo. Porque às vezes você fazendo esse movimento de vai e vem, você só acaba jogando placa, bactéria para lá e para cá e deixa ela. Se você varre, você tem a certeza que ela está sendo eliminada. Ó, a gente que sabe limpar a casa, sabe escovar dente. Só para terminar, que eu acho que o nosso tempo está quase acabando aqui, não, eu continuo. Tá, eu queria te fazer uma pergunta. Quem não tem dentes, mas ou tem implantes ou tem prótese? Agora, gente, tem um VT que vai falar um pouquinho dos males do tabagismo, tá? Então a gente vai rodar esse VT, mas eu não vou esquecer que eu deixei uma pergunta no ar. A gente vai também aprender a fazer a higiene correta das dentaduras. E no caso, você que fez o seu implante também, como é que você vai fazer para deixar a boca em ordem. Mas vamos conferir esse VT e a gente continua. O consumo de cigarros pode afetar quase todos os órgãos do nosso corpo e a saúde bucal também está incluída. As principais doenças relacionadas são câncer bucal, doença periodontal, agravar gengivites e dentes pigmentados.
Mais de 4.000 produtos químicos passam através da cavidade oral cada vez que se fuma, e muitos deles acabam se fixando nas superfícies internas da boca. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca está entre os 10 tipos mais frequentes na população brasileira. Procure ajuda e deixe de fumar o quanto antes, até porque o cigarro mata. Tá aí. Agora não tem mais desculpas, né? Eu sei que tem muita gente que já tá aí com mais idade, que começou a fumar numa época em que o cigarro ainda era muito glamourizado. Hoje eu fico assim pensando, meu Deus, uma meninada que começa a fumar. A gente tem tanta informação de que o cigarro é um horror, né? É um veneno. Então a coisa é bem séria, que você possa parar de fumar, se é que você ainda fuma, mas mesmo que você tenha fumado e tenha prejudicado os seus dentes, a gente também vai falar sobre esse assunto. Mas, doutora Veridiana, eu queria saber, que a gente falou de higienização bastante, e eu não posso esquecer que eu tenho telespectador que tem ponte fixa, que tem ponte móvel, que tem prótese e tem até o implante que a gente chama de terceira dentição. Sim, com certeza. As próteses móveis é de fácil higienização, porque o paciente remove, acaba conseguindo higienizar, tem algumas soluções também para ele conseguir eliminar essas bactérias. Agora, os fixos é interessante, no caso de fixos cimentados, é importante fazer uma limpeza de 6 em 6 meses no consultório, e muitas vezes o implante que ele é parafusado, os protocolos, que é quando aquele paciente não tem nenhum dente, a gente coloca um protocolo com a arcada inteira parafusada, a gente desparafusa tudo e faz aquela higienização de 6 em 6 meses, como se fosse um dente, mas a gente faz naquela prótese. Precisa, sim, higienizar e fazer a manutenção em casa sempre, né? Escova, pasta, fio, enxaguante bucal. Waterpik é muito interessante. Não sei se você já viu aquele... Waterpik é aquele jato. Jatinho de água fininho, um jatinho, né? De água muito bom para usar, né, em casa. Ele é excelente porque ele chega em locais, né, esses pacientes que usam próteses, coroas sobre o dente, locais que a escova realmente não consegue chegar. Claro que o fio, ele sempre vai ser, né, fundamental ali, ele vai conseguir chegar, mas o Waterpik para esses pacientes que têm muitas coroas, ele é fundamental muitas vezes, para devolver a saúde gengival. Isso é investimento, né? Às vezes a gente fala do Waterpik e a pessoa fala, mas eu vou gastar para comprar um negócio desse. É investimento para depois você não gastar lá no dentista. E dentista não é barato, né, doutora? É muito mais barato você prevenir do que fazer o tratamento. Com certeza. Agora, a gente falou de tabagismo e é muito comum que os tabagistas tenham os dentes amarelos. Às vezes chega a ser meio marronzinho até. O que é isso? Sim, realmente, a nicotina, né, ela acaba pigmentando os dentes, né, assim como alimentos com corantes, eles acabam pigmentando o cigarro. Ele realmente, como você falou, né, ele era uma moda antigamente e agora a moda atual é cigarro eletrônico. Ai, que é um horror também, viu, gente? Que é terrível. Que tem também uma concentração enorme de nicotina, altamente viciante, que a gente acaba sendo displicente em relação aos jovens, adolescentes, porque parece inofensivo, não é tão bonitinho, nem tem cheiro horrível, mas é um perigo também. Além das doenças bucais que ele pode causar, que todo mundo já sabe, igual por conta do tabaco, ele pode causar também porque muitas pessoas compartilham esse cigarro eletrônico, né? Fuma com um amigo, solta na rodinha de amigos, fica restos de salivas naquele dispositivo eletrônico e acaba passando uma mononucleose, uma HPV, podendo passar inúmeras doenças bucais, vírus, bactérias para o outro indivíduo que fumado mesmo cigarro eletrônico. E esses cigarros eletrônicos, assim como o cigarro tradicional, também deixa o dente amarelado? Também pode causar sim, porque ele tem nicotina, baixa concentração, mas tem. Vicia, né? Você falou de contaminação. Vou aproveitar para fazer uma pergunta. Todo mundo fala aqui que em casa junta as escovas de dente. Cárie pega? A bactéria da cárie, ela pode passar. Por um beijo na boca, por uma escova de dente trocada, pode sim passar. Mas o indivíduo, ele só vai ter a cárie se ele não tiver uma higiene bucal. Ele pode até ter a bactéria da cárie, mas ele só vai desenvolver essa cárie se ele não higienizar. Ele pode até beijar na boca. Na época do carnaval a gente estava falando muito sobre isso, e pegar essas bactérias cariogênicas, né, que a gente chama,
mas ele só vai desenvolver a cárie caso ele deixe acúmulo de placa, né? Não tenha uma boa higienização, tenha noites que ele não escove, né, por determinados motivos. Então, se ele tiver uma boa higienização, ele não vai ter, mesmo tendo a bactéria cariogênica. Vai ficar livre das cáries. Crianças, elas começam lá por volta dos 10 meses, tem os dentinhos, 2 de cima, 2 embaixo. Tem uma bebezinha de 10 meses. Tem uma bebezinha de 10 meses. É. A idade exata do meu neto. Eles já precisam escovar dentes? Sim, normalmente os dentes eles irrompem, né? Eles nascem a partir dos 6 meses de idade. Tem criança que é mais precoce, com 4 meses já está apontando. Tem criança que demora um pouquinho, às vezes 1 ano, começa a nascer o primeiro dentinho. A partir do primeiro dentinho é importante escovar com pasta fluoretada, que o flúor ele previne a cárie, ele faz com que não aconteça. Se estiver em estágio inicial de esmalte, ele faz com que paralise e ele volte, remineraliza aquela região. Não faz mal para um bebezinho? Não faz mal numa concentração certa, né? Então, assim, numa quantidade certa na realidade, né? Não é que nem nas propagandas que coloca aquela quantidade, né, na escova de dente inteira. Não, é um pouquinho de pasta. A gente fala que para um bebê que tem 2 dentes na boca, é como se fosse meio grão de arroz. É um pinguinho, você faz só um pinguinho e escova o dente. Aquela espuminha, a higienização com aquela espuminha já vai fazer um processo anticárie. No Brasil, em alguns estados, eu não tenho certeza, assim, todos a gente tem água fluoretada. Isso serve como prevenção à cárie? Serve como prevenção com certeza, mas você vê que o indivíduo está com muita cárie ativa, né? Então a gente indica sim o uso de pastas e às vezes até um bochecho, ele é um complemento, ele não é uma necessidade, mas quando você vê que está com muita cárie ativa, então a gente pede para ele usar sim pasta fluoretada para parar. Claro que no consultório odontológico a gente passa verniz, a gente passa flúor em altas concentrações para paralisar aquele estágio para a gente tratar dali para frente, não avançar mais, não chegar num canal, né, se ainda não tiver chegado nesse nível. Mas a pasta fluoretada, com certeza, ela é super bem-vinda. Muito bem. A gente precisa falar, que eu acho que deixou todo mundo apavorado, na relação da falta de higiene com, por exemplo, uma doença cardíaca, né? Mas tem também a coisa da perda óssea, dos dentes amolecerem. Isso é frequente? Isso é bem frequente, infelizmente. A gengivite, que a gente tinha comentado, ele é o estágio inicial, né, da gengiva. Então, a gente vê aquele sangramento, tudo isso é tratado. Ele é basicamente simples de ser tratado, mas ele precisa ser tratado. Quando não é tratado, ele evolui para uma periodontite, que seria uma perda das estruturas de sustentação do dente. O dente ele é sustentado por osso, ligamentos, tanto que ele é bem fixo ali na nossa maxila, na nossa mandíbula. A gente não consegue tirar um dente na mão, ele está bem preso. Quando ele é afetado, essas bactérias elas acabam migrando para a nossa corrente sanguínea, acabam criando bolsas periodontais, espaços entre os dentes onde a comida acaba acumulando cada vez mais, as bactérias proliferando, acabam caindo na nossa corrente sanguínea e migrando para o coração, sim. Pode causar uma endocardite bacteriana. Então, gente, o jeito certo de prevenir tudo isso é mesmo com uma boa escovação, lembrando de passar fio dental em todas as escovações de preferência. De preferência, se puder, em todas. Ou no mínimo uma vez ao dia, né? No mínimo na noturna. Menos que isso, não pode. Certo? Certo. Doutora, alguma consideração final? Higienize os dentes, faça uma boa higienização. Prevenção é muito melhor do que tratar, sempre. Ir ao consultório odontológico de 6 em 6 meses e boa higienização em casa. Muito bem. Doutora Viridiana, ela está no Instagram como Veridiana Nausson. Tá escrito aí no vídeo. Veridiana, oi? Não é Veridiana Ulson. Eu peguei o nado, botei o Ulson. Veridiana Ulson. Obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você.